Bom dia, bom dia, bom dia para você. Graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para falar da palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos no texto de Salmos 55, um salmo de Davi. O contexto não temos ao certo, uma definição do que estava acontecendo. Parece que é uma traição do filho Absalão de Davi ou de Aitofel, que era um dos seus conselheiros. Não se sabe exatamente de quem, mas ele está profundamente angustiado, magoado, entristecido, e aí ele faz essa oração para o Senhor do Salmo 55, que a gente vai ler os versos 1 e 2. Vamos lá, Salmo 55, 1 e 2 diz assim: Abre teus ouvidos à minha oração, ó Deus, não finjas que não me ouves bater. Chega perto e sussurra a tua resposta. Eu realmente preciso de ti. Glória a Deus por essa palavra, onde Davi mais uma vez reconhece que necessita. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece nessa frase a grandeza de Deus. Tudo dentro de uma frase, eu realmente preciso de ti. Ele trouxe esse entendimento, O Senhor deu a ele essa consciência plena da necessidade de Deus, o que todo ser humano tem. E por esse motivo nós vemos tantas religiões espalhadas, religião, seita, tanta mistureba, que as pessoas buscam preencher algo em si que não conseguem encontrar resposta. No único lugar que a gente consegue se preencher e se sentir pleno e completo é em Deus. Por quê? Porque Ele, nosso Criador, a partir do momento em que Adão e Eva rompem com esse compromisso com Deus ao desobedecerem lá no Éden, um pedaço foi tirado de nós. Uma parte, esse afastamento de Deus causou em nós uma deficiência. Nós temos algo faltando. Essa peça do quebra-cabeça que faz com que a gente procure preencher com tantas coisas. Eu me lembro que na época em que eu me afastei da presença de Deus, eu tentava preencher esse buraco com noitadas, com cigarro, com bebida, com uma vida desregrada. Eu saía praticamente todos os dias da semana e virava noites, e assim eu ia desgastando a minha saúde tentando preencher loucamente essa parte. Mas todas as vezes em que eu chegava em casa e colocava minha cabeça no travesseiro, aquele buraco parecia estar maior. E essa falta que eu não sabia como suprir. E por isso a gente tem visto uma juventude, e nem só jovens, mas pessoas tão loucas, procurando prazer em tantas coisas, quando a peça que falta para a gente se sentir completo está na mão de Deus, é o próprio Deus. E só existe um caminho para a gente chegar lá, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E Ele mesmo afirma que ninguém chega ao Pai, que é a peça do nosso quebra-cabeça, se não for por meio dele. Mas nem era disso que eu queria falar hoje, tá? Eu quero falar sobre essa sensação de Davi. Davi está com a sensação de abandono diante do desespero dele. Não é raro que a nossa humanidade sinta essa sensação do abandono quando nós somos desprezados, quando nós não percebemos que estamos sendo ouvidos, que estamos tendo atenção. Logo vem essa sensação de abandono. O próprio Senhor Jesus na cruz fala o quê? Pai, por que você me desamparou? Na frase emblemática antes dele morrer ali, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que você me abandonou? O próprio Senhor Jesus, sendo ele 100% Deus, 100% homem, teve essa sensação de abandono diante do quê? Do silêncio de Deus. E como é difícil a gente passar por esses momentos de total silêncio. Parece que a gente está orando, está falando e Deus está nem aí pra gente. O que não é uma verdade. Essa é uma sensação mentirosa.
Muitas pessoas, através da falta de profundidade em Deus, da busca de um relacionamento de entrega, de perseverar em Deus mesmo, na fé, acabam se afastando de Deus nesses momentos, que na verdade não é abandono. Ele é confundido com abandono porque a gente não consegue perceber, sentir, ouvir, né? Deus não usa profeta para vir marchando na nossa direção. Eis que te digo, não, nada. Não tem nenhum texto da Bíblia que a gente abre assim, sabe quando a gente faz isso? Vou abrir aqui, o que Deus vai falar? Não tem. Não tem um louvor que fale, não tem uma pregação que fale. Tamanha angústia. Há momentos em que a gente realmente está angustiado, atribulado, apavorado, com medo, como Davi está aqui. Davi está com medo, Davi está aflito, Davi está chateado, Davi foi traído. Então Davi está com tudo isso na cabeça e aí o inimigo de nossas almas vê uma presa fácil. Quando a gente começa a não entender o que Deus está fazendo. Bem, a própria palavra de Deus nos afirma que Ele não nos deixa e não nos abandona. Logo, a gente precisa, nesses momentos em que a gente começa a ser envolvido, e é de dentro para fora, né? Nessa sensação ruim de total abandono, a gente precisa trazer à memória o quê? O que nos dá esperança. Lamentações 3 vai falar sobre isso. Quero trazer à memória. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas como lembrar de algo que eu não estudei? Como lembrar de algo que eu não li? Se eu não sei, como lembrar? Eu não aprendi para lembrar. Por isso, o Sim Diário existe, para que todos os dias a gente tenha uma dose de palavra que vai sendo colocada para dentro, no nosso coração, na nossa mente, e no dia mal a gente vai lá, vasculha o nosso coração e a nossa mente e traz à memória o quê? O que nos dá esperança. Essa é uma verdade que nos traz esperança. Tá bom, no meio do caos, Deus está em silêncio e o que é que eu faço? Qual é o meu papel nessa conversa, nesse momento que Davi aqui, quantos de nós, né, já passamos ou estamos passando por esse momento? Eu tô orando e ele não ouve, eu tô batendo na porta e ele não abre, não é possível. E o que a gente tem que fazer? Esse devocional veio didaticamente para te ensinar a passar por esses momentos, porque esses momentos não são abandono, esses momentos são ensino, são forjas, são preparos. Às vezes o Senhor deixa a gente sozinho para a gente amadurecer e aprender. Diferente, a Libras, ai meu Deus, diferente do que o mundo, né, no nosso cotidiano ali estudantil, a gente primeiro aprende as matérias, né, assim, vai para as aulas, aprende, aí tem os exercícios de revisão. Eu tô fazendo isso com a Jojo agora, a Jojo tá em prova, então a gente faz, ela traz do colégio, né, os exercícios, as matérias ali para revisão, a tia passa no quadro, ela copia tudinho para casa, e eu tenho o hábito desde que ela começou, né, essa fase de prova e tudo mais, eu faço as minhas próprias revisões com ela. Eu pego a matéria que vai ser dada, faço todas, tipo uma apostilinha, sento com ela, a gente estuda junto. Então, na nossa vida normal, né, na nossa vida natural, nós estudamos a matéria, aprendemos a matéria para fazer a prova, não é assim? Com Deus é diferente. E sempre será, né? Deus, ele é diferente. Com Deus é diferente. A gente passa pela prova para aprender a matéria, para aprender a lição, aquilo que ele quer que a gente aprenda naquele período, naquele momento da nossa vida. Davi com certeza aqui estava sendo ensinado em algo. Eu, quantas vezes, estava sendo ensinada, e geralmente é na minha paciência, é na nossa paciência, tendo a convicção plena, e aí é isso, trazendo à memória o quê? Ele não me deixa, ele não me abandona. Bem, isso está lá em Hebreus. Em Mateus 28 vai dizer o quê? Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem um parêntese dizendo eu vou estar contigo nos dias bons, nos dias que você estiver no resort, nos dias que você estiver viajando na praia, no parque. Não, eu vou estar com você todos os dias. Ou seja, nesse dia mal aqui de Davi, ele estava lá.
enxugando as lágrimas de Davi, acolhendo Davi no colo, mas a nossa aflição, ela chega a vir para a carne. O que está dentro a gente passa a transmitir, da dor de cabeça, da dor de barriga, da dor do estômago, a gente não dorme, não consegue comer, né? Eu, por exemplo, consigo comer. Se eu estiver estressada, eu vou conseguir comer. Mas tem pessoas que ficam e o corpo começa a entrar em desequilíbrio porque se esquece, ou talvez não tenha aprendido, que Deus trabalha desta maneira. Deus trabalha muitas vezes no silêncio e é no tempo da prova que nós somos testados na fé. Nós somos testados na paciência, é no tempo de silêncio que somos forjados e aprendemos para que quando outras pessoas, sempre tem um propósito, tá? Deus é intencional. A aflição de Davi hoje nos ensina, ó quanto tempo depois. Pois é, a nossa aflição, o tempo em que Deus ficou em silêncio, enquanto nós estávamos buscando resposta, enquanto nós estávamos orando, é um aprendizado. Aprendizado esse que logo será passado para uma outra pessoa. Como a palavra de Deus, numa totalidade, ela é um fruto, é uma semente. Nós semeamos no nosso coração, gera um fruto de maturidade, nós alimentamos alguém que está passando por aquilo que a gente já passou. Davi alimentando a gente hoje. Eu, você, a gente aprendendo para alimentar alguém depois. Pegamos essas sementes, esses frutos que geraram em nós, a palavra gerou em nós, a gente bota para outra pessoa comer. A pessoa come o fruto, aprendi, Deus não abandonou, Deus não me abandona, Ele fala na palavra. Opa, ensinamos alguém. Essas sementes geram fruto, essa pessoa ensina alguém e assim é o reino de Deus. Esse devocional chega hoje para dizer para você que Ele não te deixa, que Ele não me deixa, que Ele não nos abandona. O silêncio de Deus é escola e que nós sejamos todos alunos dedicados e aplicados a aprender com Ele e com o tempo de silêncio. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que o Senhor muitas vezes nas nossas vidas vai ficar em silêncio. Mas eu tenho uma verdade, mais uma verdade, para você lembrar quando você estiver nestes momentos em que você vai se sentir abandonado. Deixa a palavra te acolher. E eu quero ler contigo Isaías 64:4, que diz o seguinte: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Espere em Deus. Ele não vai deixar você na mão. Ele não vai te abandonar. Creia na palavra e deixa ela cuidar do seu coração nos tempos de silêncio. Também quero muito que você entenda que o tempo do silêncio de Deus é um tempo de trabalho invisível, no qual a gente não percebe, mas também é um chamado à paciência, onde a gente aprende a ser paciente e principalmente onde a gente aprende a ser dependente de Deus de verdade. Justamente quando Ele não está falando, justamente quando Ele está trabalhando em silêncio, é que nós aprendemos a confiar de verdade que Ele não nos deixa e não nos abandona. E por último, mais ou menos importante, eu quero te lembrar o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 5:7. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Por isso hoje o convite é para que a gente confie mesmo sem ver, porque com certeza o nosso Deus é incansável em trabalhar a nosso favor. Papai, muito obrigado. Obrigado por mais um dia, mais uma palavra, mais um ensinamento. Que essas palavras sejam marcadas na nossa mente, no nosso coração, para que no dia em que sentirmos o abandono, não sejamos presas fáceis para o inimigo, mas que possamos continuar perseverando em confiar em Ti, porque não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. E hoje nós declaramos que cremos em Ti. Independente do silêncio, independente da circunstância, o nosso coração continua confiando em Ti e que as Tuas misericórdias e o Teu amor não vai nos deixar, mesmo em tempos de dificuldade, que não é um tempo de abandono, mas um tempo de forja. Ensina-nos sobre isso, Espírito Santo de Deus. Peço que nos acompanhe aos nossos compromissos, nos livre de todo e qualquer mal. Na cidade do Rio hoje é feriado, mas
em outros lugares, não sei aonde esse vídeo vai chegar, é um dia comum e que neste dia comum o Senhor possa manifestar o extraordinário diante dos nossos olhos. Dê-nos, Senhor, cada dia mais motivos para sermos gratos, como o Senhor tem feito até o dia de hoje. Cuida da nossa casa e da nossa família. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente está aqui para dizer sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!